Essa certamente será uma semana de bênção em nossa vida. Eu digo isso porque falar sobre família é algo sensível. Falar sobre família nos reporta a momentos incríveis. Talvez os melhores momentos da nossa vida, mas também os piores momentos. Eu quero nesse momento orar. Orar para que o Senhor possa de fato abençoar a nossa família, que possamos receber essas bênçãos maravilhosas e que essa semana seja uma bênção real em nossa vida. Alguns pedidos estão sendo depositados ali, e todas as vezes que vejo alguém colocando, e certamente durante a semana nós vamos colocar os pedidos, os agradecimentos, mas todas as vezes que eu vejo, eu começo a imaginar tantas lutas que nós passamos em nossa casa, em nossa vida, tantas expectativas que nós temos, quantas frustradas. Nós sonhamos com tantas coisas incríveis e nem sempre dá certo, nem sempre é o ideal aquilo que nós percebemos, ou melhor, que nós sonhamos um dia e que percebemos onde nós chegamos. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle da sua vida, Deus está cuidando da sua família, e Ele pode e vai reerguer em nome de Jesus. Portanto, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte. Senhor nosso Deus, alguns pedidos foram lançados ali na caixa, outros estão em nossos corações, mas todos clamamos pelo Teu nome, para que a chave da felicidade, como é proposta nessa semana, possamos recebê-la de Suas mãos, porque entendemos que é o Senhor quem sabe todas as coisas. O Senhor é quem guia o nosso caminho, nos conduz a um caminho seguro. Portanto, esteja conosco, Senhor. Amém. Que essa semana possamos aprender, à luz das Sagradas Escrituras, dicas maravilhosas como ser mais feliz na Tua presença. Ajude-nos a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, e essa pessoa seja apresentada à família de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como disse para você, quando fala sobre família, a gente lida com sensibilidades. É na família que acontecem as maiores alegrias. É na família que a gente vê tantas bênçãos a acontecer. É na família que descobrimos as pessoas que nos amam de verdade, que não nos abandonam em momentos tão difíceis. E talvez você lembre de pessoas que fizeram tanta diferença na sua vida. É possível que ao longo dessa semana, sobretudo essa noite, você lembre de pessoas que foi tão fundamental para que você estivesse aqui hoje. Talvez algumas dessas pessoas não encontram mais entre nós, mas os conselhos, a torcida, tudo aquilo que ela representou para você, ainda está vivo no seu coração. Talvez você olhe para a sua infância e começa a pensar: o tempo que eu era feliz e não sabia. Talvez você lembre disso com muita expectativa, porque naquela época você não sabia que a vida era tão breve, mas passou. E hoje você olha para trás e pensa: Senhor, tantas pessoas que fizeram a diferença e eu nem sequer posso agradecê-la por isso. Mas a verdade é que nós queremos, ao longo ou à luz da Bíblia, perceber ou estudar um pouco mais do que nós podemos fazer agora para que seja real em nossa vida essa felicidade. E obviamente poderia dizer que a chave para a felicidade é o amor. E aí a gente fecharia a Bíblia e iria para casa. Mas eu gostaria de fazer dessa semana um momento prático, para a gente entender de maneira prática o que nós podemos fazer para melhorar. Ao longo da semana é possível, e aí eu peço aqui a liderança da igreja, e já aviso aí para as pessoas que estão do outro lado da tela, o pedido que eu vou fazer é que ao longo da semana nós não vamos filmar, tá bom? Nós não vamos transmitir. E eu vou, hoje pode deixar tranquilo, mas a partir de amanhã nós não vamos transmitir. Nós queremos que seja algo mais íntimo,
Talvez a gente pode abrir o coração em algum momento, e a verdade é que quando nós falamos de família, nós talvez falamos algumas coisas que vêm em nossa mente, em nosso coração, que talvez precisa ser compartilhado somente nesse ambiente. Nós queremos falar também de vários fatores práticos que têm destruído vidas de pessoas, alguns vícios, algumas dificuldades que as pessoas têm adquirido ao longo do tempo, ao longo da vida, que tem destruído famílias. Portanto, ao longo dessa semana, nós queremos conversar um pouco sobre isso. Mas hoje eu gostaria de abrir a Bíblia com você no livro de Colossenses, o capítulo 3, o verso 14. É um capítulo bem interessante, um verso sobretudo especial, porque esse verso ele nos dá a dica de como ter uma família feliz. E talvez você pode dizer, mas pastor, é muito genérico, fala de maneira muito superficial, mas é algo tão profundo. Quando lá em Colossenses 3, o verso 14, diz que acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Todos nós idealizamos uma família perfeita. Eu quero dizer para você que existe uma família idealizada, mas não existe uma família ideal, pelo menos no ponto de vista daquilo que nós conhecemos. Idealizada porque é aquilo que nós sonhamos, nós queremos alcançar. Então nós idealizamos um tipo de família, um tipo de família que muitas vezes ao longo da vida nós percebemos que ela não existe, porque todas as famílias têm conflito, todas as famílias têm dificuldade. Nós vivemos em uma sociedade e não somos só nós, por um exemplo, que criamos os nossos filhos. Eles também criado em outro ambiente ou em outros ambientes. Pessoas diferentes que pensam totalmente diferente da gente. Até um tempo na vida nós temos o controle, nós temos o domínio. No entanto, isso vai se perdendo ao longo da vida. Mas a ideia aqui é que nós nos revestimos do amor. Quando nós amamos, nós marchamos em direção àquilo que é o ideal de Deus para a nossa família. Portanto, eu disse no início e comecei já dizendo que o amor cobre todas as coisas. O amor é a síntese. E você pode dizer, pastor, mas é algo muito raso você dizer isso. Porque o amor, embora seja bonito, mas parece muito teoria quando a gente diz isso. A gente fala eu te amo de maneira até banal. Mas quando a Bíblia diz sobre o amor, está se referindo ao verdadeiro amor, que é Deus, fazendo parte da sua casa, da sua vida e da sua família. Amém. De maneira prática, de maneira especial. A felicidade, essa felicidade que nós estamos buscando a chave aqui, ela é construída dia após dia, todos os dias na sua casa. Você precisa construir com o poder de Deus esses momentos felizes e essa felicidade. E você é o maior responsável por isso. Não é a sua esposa, não é o seu filho, não é o seu marido, é você, somos nós. Nós somos responsáveis para criar um ambiente de felicidade. É por isso que eu disse que nessa semana iríamos falar de algumas dicas práticas que nós precisamos ter humildade para aceitar e aprender. Aliás, humildade é uma característica que as pessoas têm. No entanto, no dia que ela descobre que tem, ela deixa de ter. Porque a pessoa que é humilde, ela não sabe que é humilde. Ela não sabe. Você já ouviu aquelas pessoas dizerem assim, olha, eu sou muito humilde. É que elas ainda não entenderam o que é humildade. As pessoas confundem humildade com, por um exemplo, baixa renda. Ah, uma pessoa humilde, uma pessoa de baixa renda. Não!
A humildade é uma característica que a pessoa ela não sabe que tem. Ela não sabe. Ela faz porque tem que fazer, porque é interessante fazer, porque precisa ser feito. E quando as pessoas dirigem para ela e dizem, mas por que você está fazendo isso? Ela, porque precisa ser feito. A resposta que ela dá. A pessoa humilde, ela faz em prol do outro, sem esperar uma devolutiva, sem esperar que aquilo retorne para ela. A pessoa humilde, ela é uma pessoa boa, mas ela não sabe que ela é boa. Todo mundo sabe, mas ela não se sente assim. Ela sente que faz a obrigação, faz parte do caráter dela. Portanto, nós precisamos ter humildade para compreender. Por um exemplo, algo que nós precisamos ter em nossa vida, em nossa família, de acordo com Tiago, lá no capítulo 1 e o verso 9, é um texto muito conhecido quando ele fala sobre o ouvir, escutar mais as pessoas. Amigos, talvez se nós escutássemos mais, nós seríamos mais felizes. Se escutássemos mais as pessoas, nós evitaríamos muitas brigas em nossa casa. Se você escutasse a sua esposa, se você escutasse o seu esposo, ao longo da sua vida você deve lembrar algumas vezes de algumas brigas que vocês tiveram em sua casa, quer seja com o filho, quer seja com a esposa, com o esposo, quer seja com qualquer uma pessoa. E que depois de tantas brigas, depois de tantas ofensas, você perceber que não era o que você entendeu, você havia entendido errado. A pessoa teve a oportunidade de explicar e depois ficou tudo bem. Poderia ser evitado se você tivesse escutado antes. Nós vivemos em uma sociedade em que é projetada apenas para falar, e nós queremos falar, nós queremos desabafar, nós queremos colocar para fora todos os nossos sentimentos. E muitas vezes nós nem nos importamos com a pessoa que está do outro lado, com a pessoa que está recebendo tudo aquilo. Portanto, há um perigo eminente quando nós falamos e não nos importamos com as palavras que falamos, porque essas palavras muitas vezes ferem as pessoas. Portanto, devemos escutar muito mais do que falar. Mas você sabe, um ser, uma pessoa que é ignorada muitas vezes no seio familiar e nós nem sequer percebemos, sobretudo na criação antiga que nós recebemos, são as nossas crianças. Muitas vezes as crianças elas são tratadas como alguém que não tem nada a nos ensinar, quando na verdade o próprio Jesus usou uma criança como modelo. Muitas vezes em nossas casas, quer seja filhos, quer seja netos, eles não têm voz, nós não o ouvimos, nós não deixamos com que eles falem dos seus sentimentos. Seria interessante se caso você tenha crianças na sua casa, na sua família, seria interessante você perguntar algo para ele. Seria interessante você perguntar algo do tipo assim: o que eu faço que te deixa chateado? E agora, deixe que ele fale. O que eu poderia fazer para você sentir melhor? Eu não sei se importa a voz de uma criança na sua casa, mas é importante. É importante essas crianças na família, para que elas possam desenvolver o intelecto, para que elas possam se sentir parte da família. Por muito tempo no passado, nós ignoramos as crianças e achávamos que aquilo era o correto a fazer, que nós estávamos apenas educando, quando na verdade nós estávamos criando meninos e meninas sem o poder de questionar, inquirir, e que teria grandes dificuldades na vida adulta,
E muitas vezes nós que somos de algumas décadas passadas, temos dificuldade de questionar. Quando nós saímos para o trabalho, quando nós saímos para a escola, temos dificuldade de questionar as pessoas, temos dificuldade de levantar a mão e perguntar, temos dificuldades porque lá na infância nós não fomos ouvidos, e no dia que eu experimentei abrir a boca para dar uma opinião, eu ouvi cala a boca, menino. E aí a gente cresce cheio de traumas. E por que traumatizar outros? Sabe, amigos, ouvir. É importante ouvir a esposa, ouvir os filhos, ouvir essas pessoas. Mas talvez você diz, o meu filho é adulto. Por que não ouvir esse filho também? Existe uma barreira, muitas vezes, na família, que nós mesmos causamos. Talvez pela falta da humildade ou pela falta de habilidade de dar aquilo que nós não recebemos. Mas precisamos adquirir pela graça de Deus. Portanto, precisamos ser hábeis no escutar e tardio no falar. Fale com cuidado. Pense bastante antes de falar. Fale com carinho. Como diz Salomão, a palavra dita ao seu tempo certo são palavras poderosas que transformam vidas. Portanto, dita ao seu tempo certo. E o tempo certo é aquele tempo depois que você ouviu bastante. Aí você pode falar. Mas existe algo, sobretudo nos nossos dias. Eu não gosto tanto dessa expressão nos nossos dias, que dá uma ideia de que houve uma época melhor do que outra, quando na verdade as épocas são diferentes. Só isso. Mas hoje, com o avanço tecnológico, roubou das pessoas também o tempo. E muitas vezes, enquanto família, nós não temos tempo de qualidade. Esse aparelho tem roubado o tempo de qualidade das famílias. E as famílias estão desesperadas, porque as pessoas já não se conhecem mais, mesmo vivendo dentro da própria casa. Às vezes nós conhecemos muito mais os hobbies, os gostos de um influenciador que a gente segue na internet, do que do próprio esposo, da esposa, que já estamos há muito tempo, do que um filho. Passar tempo com qualidade com as pessoas. E passar tempo com qualidade, nós precisamos desenvolver algumas habilidades. Nós precisamos primeiro entender o que é prejudicial. Se é um celular que está tirando tempo da gente, por que não deixar o celular fora do quarto? Não levar o celular para o quarto de jeito nenhum. Por que você já não conversa mais enquanto esposo sobre aquele tempo do passado? Qual foi a última vez que vocês conversaram sobre aquele primeiro encontro que vocês tiveram? Quando vocês começam a relembrar, quando nós começamos a relembrar do primeiro beijo, do primeiro encontro, quando nós começamos a lembrar daquele gelo que tinha no nosso coração, a tendência é que isso comece a reavivar. Quando nós começamos a abrir o coração para o outro sobre coisas que naquela época nós não tínhamos coragem de falar, e hoje nós podemos falar com naturalidade, de alguns medos que nós vencemos ao longo do caminho, ao longo da vida. São tantos assuntos que nós poderíamos dizer, que nós poderíamos conversar. Portanto, fica como uma dica essa semana, exercitar isso. Quem sabe com o seu filho. Eu não sei qual é a relação que você tem com o filho, com o neto, ou que você teve com o seu pai. Eu não sei. Mas o fato é que nós precisamos melhorar. Outro dia, conversando com o meu filho, eu disse algo que ele se assustou. Eu disse: filho, eu dei um abraço no meu pai, um único abraço, na vida toda, quando eu tinha 29 anos de idade.
e o meu pai já estava quase morrendo. Foi o único abraço que eu dei ao meu pai, porque eu não sabia como fazer isso. E o meu filho disse: sério, pai? E às vezes, quando meu filho olha para mim de maneira espontânea, minha filha também, e diz: pai, eu te amo, eu fico feliz, claro que fico. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando no meu pai, que morreu com 76 anos, sem ouvir eu dizer para ele uma vez sequer: pai, eu te amo. Ele não teve o privilégio que eu tive, porque ele cresceu em um ambiente diferente. Ele não teve essa habilidade de construir essa avenida de mão dupla. Ele não teve, mas nós não podemos fazer da mesma maneira. Talvez você pode dizer: eu também fui criado naquele tempo, eu não tenho essa habilidade. Mas quem é que disse que todos nós nascemos com essa habilidade? Mas nós precisamos ter coragem de olhar pelos olhos das pessoas que estão perto da gente e dizer: filho, eu te amo, esposa, eu te amo tanto. Você não faz ideia da diferença que você fez na minha vida, a alegria que você me trouxe. São frases que aparentemente são simples, mas são tão difíceis de falar em alguns momentos. Olhe nos olhos, fale mais sobre isso, conte a sua história, fale com a sua esposa ou com o seu esposo de algo que não te agrada. Espere o melhor momento para falar, não naquele momento difícil, não naquele momento de discussão, mas num momento de tranquilidade. Diga algo que está te incomodando, mas antes diga 3, 4 coisas que te fazem muito feliz. Prepare o caminho para isso, vale a pena. Portanto, passe tempo de qualidade, e nesse tempo de qualidade vai surgir tudo isso aqui que eu estou indicando para vocês. Existe algo que é necessário e também entra como fundamental no que diz respeito ao relacionamento de pai, de filho, de família. Você terá uma família muito feliz se tão somente você desenvolver na sua casa a gratidão. Você é grato a Deus? Você é grato pelo que Deus fez por você? Você é grato pela família, pelo ambiente onde você cresceu? Talvez faltou muitas coisas, é verdade. Mas quando você olha para a maneira que Deus lhe protegeu, o que Deus utilizou, as armas que Ele utilizou para lhe trazer, ou para fazer você chegar até aqui, os instrumentos que Ele utilizou para isso, você já parou para pensar quão vulnerável você estava no lugar onde foi criado? Quão vulnerável. Poderia ter acontecido tantas coisas contigo, tantos amigos de infância que não teve ou não tiveram a família que você teve, não teve a estrutura familiar que você teve, não teve a alegria que você teve de chegar até aqui. Você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus porque hoje você entende muito das coisas que te incomodava no passado, que você não entendia. Talvez algumas pessoas faleceram sem você compreender essas pessoas, mas agora você entende completamente aquilo que ela dizia, aquilo que ela falava. Você já agradeceu a Deus por essa luz que Ele coloca no seu coração? Você agradece a Deus porque você tem um lugar onde estar, onde morar? Você agradece a Deus porque tem pessoas que sentem falta de você? Eu tenho alguns pensamentos meio loucos, né? Às vezes eu estou em um lugar com muitas pessoas, como a Central do Brasil, por exemplo, e cheio de pessoas desconhecidas. Eu fico olhando para aquelas pessoas e pensando: todas essas pessoas, tem alguém que vai chorar se porventura ela falecer. Todas essas pessoas têm alguém esperando por elas, ou pelo menos a maioria dessas pessoas. Todas
essas pessoas estão correndo desse jeito por causa de alguém. Quem sabe para sustentar alguém. Portanto, amigos, nós precisamos ser gratos a Deus. E quando eu falo de gratidão, eu me lembro de Paulo. O apóstolo Paulo sempre incentivava as pessoas a serem gratas em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. É um desses incentivos. Mas eu gostaria de dizer que talvez uma das principais chaves é resolver problemas na nossa família, com as pessoas. Porque os problemas, eles sempre vão existir. Não tem como fugir disso. São vários tipos de problemas. Aliás, tem algumas pessoas que dizem assim: olha, minha casa não tem briga. Mas é uma casa também que não tem relacionamento. Então, se não tem relacionamento, um para lá, outro para cá, e vai vivendo, cada um da sua maneira. Não, isso não é viver. Isso não é harmonia em família. Porque os conflitos, eles existem. Mas uma das grandes questões é resolver esses conflitos com humildade, com paciência, com muita humildade. É resolver esses conflitos com empatia. É conhecer o problema do outro. É ouvir o outro. Na família, vocês, ao conhecer um ao outro, você vai ser mais tolerante um com o outro. Se tem uma pessoa que eu admiro muito nessa vida, é a minha esposa. Admiro demais. Por algumas razões. Mas a primeira dela é por ela me suportar. Porque algumas vezes nem eu mesmo me suporto. É incrível como ela me entende. É incrível como ela sabe que eu sou bagunceiro. E ela continua dizendo, e com muita paciência, às vezes nem com tanta paciência, mas ela continua dizendo, ela não desiste de mim. Mas sabe por que ela não desiste? Sabe por que ela não vai embora e não? Porque ela conhece o meu contexto. Ela sabe onde que eu cresci. Ela estuda sobre isso. Eu conheço o contexto dela. Eu sei por que ela faz o que faz. E a gente precisa conhecer um ao outro. Saber que temos origens diferentes, temos costumes diferentes e vamos levar algumas vezes até a morte. E precisamos ter empatia. E essa empatia, ela só vem se você conhecer, se você relacionar. A minha esposa, ela ama praia. Eu odeio praia. Água de praia, areia, não suporto. Até gosto de olhar para a praia porque eu acho muito lindo o mar, mas só isso. Ela, imagina, domingo de sol, ela quer ir para a praia e eu quero subir morro. Ela diz: eu não quero nem saber de morro, eu quero é praia. E assim, nós precisamos relacionar e conhecer os gostos dos outros, e muitas vezes ceder. Muitas vezes precisar sentar lá olhando as roupas dos meninos e dela e deixar o dia todo. Não é minha praia, mas eu preciso, você precisa, nós precisamos, com a graça e o poder de Deus. Temos dificuldades, é verdade, mas precisamos ter empatia, precisamos conhecer o outro, precisamos entender. E talvez enquanto eu estou falando, você está pensando aí. Você está lembrando que você também é um ser humano difícil. Eu sei que você admira o seu cônjuge por suportar você. Eu sei que você admira. Louvado seja Deus. Mas se existe um ser que muitas vezes nós não compreendemos, são os nossos próprios filhos. Porque enquanto marido e esposa, geralmente, somos da mesma geração. Mas compreender os nossos filhos e ter empatia com eles. Eles que são de uma geração diferente e que nós nos achamos mais folgados, nós achamos várias outras coisas que nós
não tínhamos, ou algumas talvez mordomias que alguns dizem por aí, que nós não tínhamos e eles têm, e às vezes nos revoltam. Nós não temos empatia muitas vezes com eles. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algo super interessante. Dentre todas essas coisas, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Porque eu sei que você ama essas pessoas. Eu sei que você ama a sua família. Família é algo tão especial. Eu não sei se acontece com você, todas as famílias, ou pelo menos quase todas, há aquelas pessoas, quando a gente junta ali com algum parente, geralmente sai alguma coisinha dos outros, dos parentes mais difíceis, né? A gente começa a dizer, mas fulano não muda, olha, é a mesma coisa, como que pode, tal, e aquela coisa toda, e a gente fala. Gente, a gente fala, mas aí de repente a gente ouve uma pessoa que não é parente falando dos nossos parentes, o que acontece? A gente pode falar, você não. É mais ou menos assim, porque a gente gosta, a gente defende os nossos parentes, mas já que nós gostamos, já que nós amamos, nós precisamos cuidar um pouco de nós mesmos, para que nós possamos viver mais tempo com eles. Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, cuidar da saúde espiritual. Nós estamos aqui porque nós queremos sim ser melhores, queremos sim cuidar da nossa saúde espiritual. Eu gosto muito de um texto da Bíblia que está lá em 3 João. Em 3 João, lá em o verso 2, que diz assim: amados, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu vou traduzir isso aqui. Gaio era um presbítero, que tinha um carisma muito grande ali, que João tinha um carinho muito grande por ele. Enquanto que estava ali visitando, com um destaque sobre a espiritualidade desse homem, mostrando o quanto que ele era espiritual. Mas aí, o que chama a atenção desse texto é que o texto diz o seguinte: olha, você é espiritual, você é uma bênção, mas olha, cuide da sua saúde assim como você cuida da sua espiritualidade. Porque é interessante a gente buscar ao Senhor, é interessante. Mas ainda hoje, procurando alguma coisa sobre saúde, sobre família, eu estava ouvindo alguém dizendo o seguinte: você morreria pela sua família, ou pelo filho, e geralmente nós morreria. Você conseguiria correr 2 quilômetros para salvar o seu filho? Você conseguiria andar mais ligeiro, com maior pressa? Você conseguiria levantá-lo se porventura precisasse livrar do perigo? Você tem exercitado? Você percebe que quando nós cuidamos da nossa saúde, nós também estamos cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Nós estamos dando possibilidade de viver melhor e de até mesmo ajudar essas pessoas e tê-las, ou elas tê-las conosco, ou a gente com ela por mais tempo e com uma melhor qualidade de vida. Portanto, nós falamos de chaves da felicidade. Chave da felicidade é ter amor, ter esperança, ter empatia, mas também crescer todos os dias no conhecimento de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento intelectual, mas também no conhecimento físico, para que você tenha boa saúde e que você tenha momentos incríveis com as pessoas que você ama. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você, que a sua vida, a sua família seja apresentada todos os dias diante do Senhor,
e que o Senhor possa fazer milagres em sua vida, que você possa dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não quero viver somente com conceitos, com teorias, eu quero viver na prática. Eu quero dizer: eu te amo, eu quero ter paciência com os meus filhos, eu quero ter paciência com o esposo, com a esposa, eu quero ser diferente. Eu quero chegar ao final dessa semana transformado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você.